Fala galera, vamos lá, olha só. Dessa vez eu vim aqui pra gente resolver questões de logaritmos nível 2. Questões um pouco mais difíceis a respeito do logaritmo, correto? Então vamos lá. É o seguinte, a primeira questão foi uma questão que caiu na SpaceX e que a gente precisa dar uma olhada para relembrarmos algumas coisas. Então vamos ao enunciado? Vamos lá. Seguinte, ó. Se 6 menos log de m na base A é dividido por 1 mais log de m na base A ao quadrado é igual a 2, com A maior que 0 e A maior que 0, A diferente de 1 e M maior que 0. Vamos lá, marcar aqui, ó. Isso daqui é o que na nossa primeira aula. Agora vai aparecer um cardzinho na tela, se vocês não viram, para vocês verem a primeira aula. Na nossa primeira aula a gente fala disso aqui, que é justamente a condição de existência. O que precisa acontecer para que um logaritmo exista. Correto? Lembramos? Vamos lá. Determine o valor de raiz de m sobre a raiz de m. E percebam, todas as opções são numéricas. Então a gente vai precisar correlacionar os dois. Então vamos ao primeiro fato. Olha só. Vamos supor que a gente faça o seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui log de m na base A seja igual a x, perfeito? Então a gente precisa achar uma relação entre log de m na base A e log de m na base A ao quadrado. Então vou botar aqui, ó. Log de m na base A ao quadrado. Cara, se tu não lembra, vamos lá, vamos relembrar aqui. A gente tem a base elevado a um expoente. E como que a gente faz para tirar esse expoente da base? A gente dá um peteleco. E é o que a gente chamou no vídeo de explicação de número 2. Foi a segunda parte da teoria de logaritmos. Então, de novo, vai ter um cardzinho na tela para você ver esse vídeo. No vídeo de parte 2, a gente falou sobre as propriedades e a gente falou sobre isso. Quando isso aqui acontece, a gente faz o seguinte. Isso daqui vai ser igual a era 2. Como a gente vai dar um peteleco invertido, a gente vai inverter. Então fica meio vezes log de m na base A. Log de m na base A. Só que log de m na base a gente definiu como sendo x. Então isso daqui vai ser meio x. Vou apagar aqui. Meio x. Perfeito? Então a partir daí já ficou mais interessante. Por que ficou mais interessante? Porque a gente tem o seguinte, fazendo as devidas substituições, vamos ter que 6 menos x dividido por 1 mais x sobre 2, isso precisa ser igual a 2. Perfeito? Tranquilo até então? Eu só fiz a substituição dos valores que a gente achou. Legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão aqui e passar para o lado de lá multiplicando. Lembra? Tudo que a gente joga para o outro lado, a gente joga com a operação inversa. Aqui estava dividindo, então a gente vai passar para o lado de lá multiplicando, perfeito? Então é isso. Então teremos que 6 menos x vai ser igual a 2 vezes, esse 2 está multiplicando todo mundo, entre parênteses, 1 mais x sobre 2. E agora a gente vem na propriedade distributiva. O que seria a propriedade distributiva? Conhecida como chuveirinho. Tu vai aplicar para todo mundo, ó. Então ficamos que com 6 menos x é exatamente igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes x sobre 2, 2 com 2 foi embora, então ficamos com mais x. Ou seja, precisamos achar esse valor aqui de x. Então, tudo que tem letra a gente vai deixar no segundo membro e tudo que tem número vai ficar no primeiro membro. Então, é o seguinte, ó. Então, a gente vai ter que 6 menos 2 igual a x mais x. Perfeito? Sendo assim, 2 vezes x é igual a 4. Significa dizer que x é igual a 2. Opa! O que isso quer dizer, Pablo? O que isso adiantou? Tu achou o valor de x, mas pouco importa. Não, calma lá.
A gente definiu que x é o log de m na base A. Se x é o log de m na base A, a gente tem o seguinte, vamos substituir agora para ver o que a gente achou? A gente tem o seguinte, ó, log de m na base A é igual a 2. E pela definição do logaritmo, a primeira aula, novamente, se tu não assistiu, assista, vai ter uma opção aí na telinha, um ponto de exclamação. Pela definição do logaritmo a gente tem, se o log de m na base A é igual a 2, então a gente vai ter que a elevado a 2 igual a m. Perfeito? E como a gente sabe que o m é um valor positivo, ó, m é maior que zero, a gente vai ter que a é igual a raiz de m. Perfeito? Olha que interessante. Se a é raiz de m, temos que raiz de m dividido por raiz de m mais raiz de m vai ser igual a raiz de m dividido por 2 raiz de m. Isso daqui vai ser igual a... Percebam, a gente tem raiz de m em cima e temos raiz de m embaixo. Então isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. E 1 sobre 2 se encontra na nossa afirmativa letra E. Perfeito? Então essa questão aqui não é uma questão difícil. Relaxa, é uma questão que a gente vai progredindo de maneira lenta. Mas eu decidi selecionar ela para trazer para a gente porque é uma questão onde as propriedades são bem aplicadas. As propriedades e as consequências da definição. Perfeito? A segunda questão é uma questão Defon e que a gente novamente vai usar bem das propriedades. E a primeira coisa que eu queria fazer antes de iniciar a resolução da questão é fazer um lembrete. Olha só. A gente precisa lembrar que... A gente precisa lembrar que log de A na base B. A gente lembra como faz a mudança de base? Se a gente não lembra como faz a mudança de base, novamente eu fiz uma aula especial de mudança de base. Cara, foi uma aula que eu não tive daquele jeito e foram coisas que eu percebi acerca da mudança de base e que vão fazer toda a diferença na resolução de questões mais complexas. Inclusive uma questão que eu vou colocar nesse vídeo aqui. Cara, logaritmo de A na base B, a gente faz o seguinte. Vamos supor que a gente queira passar isso para uma base C. Então a gente faz o seguinte. A base fica o logaritmando fica em cima, não fica? Então a gente faz o seguinte. Log de A continua em cima, na base que a gente quer. C. Certo? Isso tudo dividido por logaritmo. A gente tinha que a base estava embaixo. Era A em cima e B embaixo. Então fica B na base C, que é a base que a gente quer. Perfeito? E a gente precisa lembrar que... lá da nossa primeira aula, ó, log de A na base A é igual a 1. Essas são as duas coisas que a gente precisa lembrar, basicamente. Do contrário, é só propriedade de potência, de logaritmo do produto e logaritmo do quociente, mas que a gente vai lembrar no decorrer da questão. Perfeito? Então vamos. Sabendo-se que logaritmo de 3 na base 30 é igual a A e logaritmo de 5 na base 30 é igual a B, que opção representa o logaritmo 2 na base 10? Cara, a primeira coisa que eu tenho que perceber nessa questão aqui é que nas opções eu estou trabalhando com um logaritmo na base 30, ó, e eu quero um logaritmo na base 10, ó. Ou seja, eu preciso fazer mudança de base. Isso é um fato. Em algum momento eu vou precisar trabalhar mudança de base. Então a gente só vai tentar poupar, encurtar o caminho. O que significa encurtar o caminho? Aplicar a mudança de base no momento mais propício. Então vamos fazer algumas análises para poder fazer afirmações no começo da questão. Olha só, log de 3 na base 30, interessante. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode reescrever do seguinte modo. Ó, log de 3 na base 30 é a mesma coisa que log de 30 dividido por 3
na base 30. E por que eu faço isso? Como eu tinha dito, logaritmo do quociente, percebam, a gente tem uma divisão aqui no logaritmando. E o logaritmo do quociente a gente vai transformar numa diferença de logaritmos. Isso daqui vai ser exatamente igual a log de 30 na base 30 menos log de 3 na base 30. Menos log de 3 na base 30. Opa! Aqui era 10. 30. 3 é 30 sobre 10. Me confundi aí. Vamos lá. Olha que interessante. A gente vai ter, então, que log de 3 na base 30 a gente definiu como sendo A. Então A é igual a log de 30 na base 30 vai dar 1. Perfeito. Então isso daqui vai ser igual a 1 menos log de 10 na base 30. Então a gente vai ter o seguinte. Vamos passar o log de 10 na base 30 para cá e o A vai para o outro lado. Então vamos ter que log de 10 na base 30 vai ser exatamente igual a 1 menos A. E vamos guardar essa informação. Vou guardar de laranja mesmo. Ó. E por que eu fiz isso? Pasmem. Olha só. Por que eu escrevi desse modo? Cara, isso a gente precisa ter essa maldade. Então, por isso que eu selecionei essa questão de fazer essas mudanças. Eu consigo escrever 5 na base 5 como sendo 30 dividido por 6, que vai ser algo que vai ser conveniente pra gente. Sabe por quê? A gente pode fazer várias outras coisas. Olha só, a gente pode pensar no seguinte. A gente pode pensar que se a gente quisesse fazer o seguinte, ó, log de 5 na base 30 igual a B. Olha só. Log de 5 na base 30 é igual a B. Só que a gente pode fazer uma mudança de base, não pode? Olha só, log de 5 na base 30 vai ser igual a log. A minha resposta eu preciso que esteja na base 10. Então vou fazer essa transposição para a base 10. De 5 na base 10, que é a base que a gente quer, dividido por log da base 30 na base 10. Legal? Então a gente vai ter que log de 5 na base 30, olha só. Então a gente vai ter que log de 5 na base 30, que é igual a B, vezes log de 30 na base 10. Esse valor a gente não possui. Mas olha que legal. A gente possui log de 10 na base 30. Caralho. Porra, tá invertido, né? A gente precisava que o logaritmando virasse base e a base virasse logaritmando. Percebam que estão invertidos os valores? 30 na base 10, 10 na base 30. Como os valores estão invertidos, a gente vai inverter o logaritmo. Se 10 na base 30 era 1 menos A, significa dizer que o log de 30 na base 10 é o inverso. Inverso, 1 dividido por 1 menos A. Perfeito? Entendemos? Então B... Vou passar isso daqui para lá multiplicando, ó. Entendidos? Então a gente vai ter que log de 5 na base 30, B, vezes log de 30 na base 10, 1 sobre 1 menos A. Então ficamos com 1 sobre 1 menos A. Isso daqui é igual a log de 5 na base 10. Log de 5 na base 10. Pô, lembra que eu falei sobre correlacionar o logaritmando e a base que a gente está trabalhando? Olha que interessante. A gente vai ter o seguinte, ó. B dividido por 1 menos A é exatamente igual ao log de 5 na base 10. E perceba, 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então eu só vou reescrever do seguinte modo. B sobre 1 menos A é igual a log de 10 dividido por 2 na base 10. E como todo bom logaritmo do quociente a gente consegue abrir, reescrever como sendo uma diferença de logaritmos, a gente vai ter o seguinte. Isso daqui também vai ser igual a log de 10 na base 10 menos
log de 2 na base 10. Perfeito? Olha que interessante. Log de 10 na base 10, a gente sabe que vale 1. Então, a gente tem que... Vou passar o logaritmo... Melhor, vou deixar assim. Menos... Não, vou passar para cá, ó. O logaritmo de 2 na base 10 eu vou passar para lá. E esse terminho aqui eu vou passar para o outro lado. Temos o seguinte, então. Log de 2 na base 10 é exatamente igual a 1 menos b dividido por 1 menos a. Certo? Como se estivéssemos tirando o MC aqui, ó, perceba. Multiplica e soma. Teremos que, então, log de 2 na base 10 é exatamente igual a 1 menos a menos b dividido por 1 menos a. Perfeito? Então, a sua opção é 1 menos a menos b sobre 1 menos a. Então, a questão, por coincidência, mais uma que se encontra na letra E. Perfeito? É uma questão aí que a gente está trabalhando bem com todas as propriedades, basicamente, que a gente trabalha com muita coisa nela. Então, é uma questão bem interessante para a gente ampliar em nosso campo de visão. Perfeito?